5 conselhos incomuns para todo jovem angolano. Se tu estás nesse vídeo, provavelmente tens 20 e poucos anos de idade, és uma pessoa cheia de sonhos, objetivos e tens muitos planos que estão no papel, mas nunca saíram do papel. E isso me leva ao meu primeiro conselho, que é: arrisca enquanto és jovem. Há muita gente que, com essa correria toda do nosso dia a dia, acaba por se esquecer que o tempo é o nosso bem mais valioso. E quanto mais jovem nós somos, mais espaço de manobra nós temos para errar, tentar coisas novas e errar. Porque quanto maior é o prédio, maior é a queda. Errar com 21 anos, 20, 17, 18 anos de idade é bem mais leve do que errar com 30 ou 40 anos de idade. Há muita gente que está cheia de ideias, cheia de planos, cheia de projetos, que acredita que se tentar fazer algo novo pode dar certo, mas simplesmente não faz. Deixa o tempo passar. O que essas pessoas não percebem é que errar aos 20 anos, aos 20 e poucos anos, é bem melhor do que errar aos 30. Em qualquer coisa que tu quiseres começar, começa agora que és jovem. Porque caso aquilo não dê certo, tu vais ter tempo de dar a volta por cima. O erro é bem mais leve quando tu és jovem. Se tu estiveres num emprego que tu não gostas, tu podes largar esse emprego e começar algo novo. As consequências não vão ser tão graves como se tu tivesses 30 anos de idade. Então, independentemente do que for e de que área for, arrisca enquanto é cedo e arrisca enquanto é jovem. Há um grande motivo que faz as pessoas não arriscarem, que é o medo de falhar. Mas há uma coisa que eu quero que tu percebas aqui: não arriscar é mais grave do que errar. As pessoas têm muito medo de errar, por isso é que acabam por não fazer aquilo que elas já querem fazer. E eu vou te explicar porquê. Desde crianças fomos ensinados a não errar. Foi assim que nós fomos educados. Na escola, quando nós errávamos, os nossos colegas riam. A professora dava uma pergunta e o colega que levantasse o braço e errava, os nossos colegas riam quando éramos crianças. Fazíamos uma prova, errávamos, os nossos professores davam mal, os nossos pais nos ralhavam porque erramos. Então nós crescemos com esse pensamento de que errar é algo mau, errar é negativo. Então, hoje, já adultos, nós nos mantemos com esse pensamento, nos mantemos com essa mentalidade. O grande problema é que essa mentalidade está totalmente errada. Nós fomos ensinados de uma maneira muito errada. E nós acabamos até hoje por ficar com esse trauma ou com esse medo de errar. Porque fomos ensinados sempre a acertar. Tens que acertar, tens que acertar. E esse é um grande problema. Ninguém cresce sem errar. Errar é algo bom. Está na hora de tu começares a mudar de mentalidade, esqueces essa mentalidade de que errar é mau e começares a acreditar que errar é bom. Todo mundo que realmente consegue aquilo que quer, todo mundo que realmente tem sucesso na vida é simplesmente porque errou mais do que os outros. Porque errar é uma oportunidade de tu aprenderes. Quando tu não erras, tu não aprendes, te mantens no mesmo lugar, a única coisa que passa é o tempo. O tempo continua a passar, a tua idade continua a avançar. Como eu disse anteriormente, nós fomos educados a não errar. Mas com esse vídeo eu quero que tu mudes de mentalidade e comeces a perceber que errar é algo bom. Porque quando tu erras, tu aprendes. E enquanto és jovem, quanto mais cedo tu errares, mais cedo tu aprendes e mais cedo tu consegues tentar coisas novas. Tu queres iniciar algum projeto, tu queres iniciar algum trabalho, começa agora. Mais vale tu começares agora, errares agora, aprenderes rápido do que quando tu tiveres 30 anos. A altura de errar é agora. E principalmente esquece essa questão de ter medo de errar. Isso é algo que nos foi implantado na cabeça desde que éramos mais novos, mas é uma mentalidade totalmente errada. Ter medo de falhar. Errar é algo bom. Quanto mais erras, tu aprendes. Quantos arremessos o Michael Jordan teve que falhar antes dele se tornar quem ele é? Na verdade, eu acredito que a fórmula para nós conseguirmos o que quer que seja tem a ver com a quantidade de vezes que nós falhamos, a quantidade de vezes que nós erramos. Então, está na hora de deixar de ter esse medo de errar, esse medo de falhar e arriscar enquanto é jovem. Pegando nesse trecho que eu já estou a falar aqui, isso me leva ao meu segundo conselho, que é: começa mesmo sem saber como. Porque o grande motivo da inação, o grande motivo das pessoas não tirarem ideias do papel e colocarem em prática é simplesmente porque
elas acham que não sabem como começar. É que ninguém nunca sabe como começar. Nem mesmo eu, quando iniciei o meu canal, eu sabia como ter um canal no YouTube. Ninguém sabe. Então, às vezes, tu acabas por não começar a fazer alguma coisa que tu queres fazer simplesmente porque tu não sabes como começar. Mas a verdade é que ninguém sabe como começar. As pessoas só começam. A única coisa que tu precisas é ter uma mínima noção daquilo que tu queres fazer e começa. As coisas vão se alinhar com o tempo. Quando eu comecei um canal, eu não sabia como falar frente à câmera. Quando eu comecei um canal, eu não sabia nada sobre algoritmo, eu não sabia nada sobre ser um youtuber. A única coisa que eu tinha era a ideia e aquilo que eu queria. Eu simplesmente comecei. Eu não sabia como. Hoje eu já tenho mais noção sobre tudo isso. Hoje eu já tenho mais noção sobre algoritmo. Hoje eu vejo que as coisas já começam a se encaixar. Quando eu comecei uma agência de marketing, eu não sabia tanto sobre marketing, vamos ser sinceros. Não sabia muito, eu nem sabia por onde começar. Tinha uma mínima ideia do que eu queria, mas eu não sabia como começar. Eu simplesmente comecei. As coisas foram se ajeitando com o tempo e eu fui aprendendo mais com o tempo. Com a criação de conteúdo, a mesma coisa. Começa mesmo sem saber como. Todo mundo, quando começa a fazer alguma coisa, nunca tem a certeza absoluta de como é que deve fazer. Eles simplesmente começam. E esse é um grande motivo das pessoas, muitas das vezes, não fazerem aquilo que elas querem. Porque acreditam que falta alguma coisa. Isso por acaso é algo que um dos amigos meus conversou comigo, porque ele queria começar a criar conteúdo, ele não sabia por onde começar. Ele tinha 2 câmeras. Ele tinha 2 câmeras melhores do que a minha. E ele disse que não sabia como começar. Ele simplesmente quis esperar comprar mais uma câmera, porque ele achava que precisava de mais uma câmera para começar a fazer. Ele disse, olha, as tuas 2 câmeras são melhores do que a minha. Tu simplesmente achas que tu não sabes como começar, porque tu tens medo de errar. Isso é exatamente o que eu falei no primeiro ponto. Ele tem medo de não conseguir fazer, por isso ele não fez. Ele simplesmente não fez. E ele acreditava que não sabia como começar. Mas a verdade é que ninguém sabe como começar. As pessoas só começam. Tu só precisas do início. Só precisas do início e o resto vai se ajeitando com o tempo. O terceiro conselho que eu tenho é: deixa de ter vergonha. Isso acontece principalmente com essa questão da criação de conteúdo ou alguma coisa do gênero, que as pessoas têm muita vergonha de fazer o que elas realmente querem fazer. Vocês só têm uma vida e nessa uma vida vocês não querem fazer aquilo que vocês gostam porque têm vergonha. Para pensar se isso faz sentido. É uma frase que eu gosto muito, que é: a vergonha mata mais sonhos do que a falta de talento. Porque ter vergonha é ter medo do julgamento dos outros. Ter vergonha é ter medo do que as outras pessoas podem pensar de ti. É ter medo de que as outras pessoas riem daquilo que tu estás a fazer. Mas para pensar que todo mundo vive uma vida tão complexa e tão complicada quanto a tua. Ninguém está tão preocupado naquilo que tu estás a fazer. Tu não queres fazer aquilo que tu queres fazer por causa do outro. Mas o outro está pouco se lixando se você faz ou se você não faz. Ainda que essa pessoa te rir, no dia seguinte ela já vai esquecer daquela situação. Não adianta ter vergonha de tu fazeres aquilo que tu realmente queres fazer. Isso não faz sentido nenhum. Entende que a única pessoa prejudicada por ter vergonha és tu mesmo e a tua vida. Tu estás a matar os teus sonhos porque tens vergonha de fazer. Porque acredita em mim, o que os outros vão pensar de ti é o principal bloqueio para uma pessoa cheia de ideias. Eu imagino se eu mantivesse essa minha vergonha de gravar e nunca tivesse aberto um canal. Algo que eu gosto de fazer, algo que eu sempre quis fazer. Se eu tivesse vergonha e nunca fizesse. E é exatamente isso que tu estás a fazer. Provavelmente tu tens vergonha de começar algo que tu gostas. Tu tens vergonha de começar algo que tu realmente queres, mas tens medo do que os outros vão pensar de ti. O único prejudicado ali és tu. E se calhar tu vais fazer algo muito bom e simplesmente não estás a fazer porque tens vergonha. Se tu não queres chegar a lado nenhum na tua vida, continua a ter vergonha e continua sem fazer aquilo que tu realmente queres fazer.
Mas tu realmente queres mudar, se tu realmente queres começar a fazer aquilo que tu realmente gostas, hoje mesmo começa a fazer aquilo que tu tinhas muita vergonha de fazer. Quarto conselho que eu tenho para ti é: para de te comparar com os outros. Em qualquer área da tua vida, para de te comparar com os outros. Eu vou ser sincero, a comparação é a base da fórmula da infelicidade. A comparação com os outros é o maior causador de ansiedade, de tristeza e de estresse que tu podes encontrar. Vou ser sincero, quando eu estava a iniciar esse canal, eu vi outros canais de outros criadores bem melhores do que eu, com qualidade superior do que a minha. Vocês já imaginaram se eu começasse a comparar os meus vídeos com os deles? Eu não ia lançar nenhum vídeo, vamos ser honestos. Porque na verdade a comparação nos impede de sermos gratos por aquilo que nós temos. A comparação nos faz achar que aquilo que nós temos não é suficiente, que nós precisamos de mais do que o outro, precisamos de ser melhores do que o outro, mas na verdade a tua competição é contigo mesmo. Eu vou ser sincero, quando eu vou ao ginásio, eu me deparo com pessoas com um físico bem melhor do que o meu. Vocês já imaginaram se eu começar a comparar o meu físico com o deles? Eu vou achar que o meu físico não está bom. O ponto é que eu não estou a comparar-me com eles, eu não estou a competir com eles, eu estou a competir comigo mesmo. Eu olho para trás e vejo o quão magro eu era e o que eu estou hoje, eu fico feliz por isso. Já é um ganho. A tua competição não pode ser com outras pessoas, tem que ser contigo mesmo. Porque a solução para esse problema é seres grato por aquilo que tu tens, porque a comparação com os outros te impede de ser grato. Há pessoas que têm câmeras melhores do que a minha, mas eu não me comparo com elas, eu me comparo comigo mesmo. Eu antes não tinha uma câmera, hoje eu tenho uma câmera, hoje eu fico muito grato por isso. Se tu corrias 10 km, amanhã tenta correr 11 km. Não importa quem correu 20, não importa quem correu 30 km. Fica feliz por teres corrido 11. Eu vou ser sincero, ou vocês têm paz, ou vocês tentam ser melhor do que os outros. Vocês não podem ter as duas coisas. E esse é o pensamento que tu tens que ter. A tua competição nunca é com as outras pessoas. A tua competição é sempre contra o teu eu do passado e nunca contra as outras pessoas. Olha para quem tu eras ontem e olha para quem tu és hoje. Tu estás a competir com essa pessoa. Vai para o espelho, vê o teu reflexo. É contra essa pessoa que tu tens que competir. É com essa pessoa que tu tens que te comparar com o teu eu de ontem. Para e analisa o que é que tu tinhas antes, o que é que tu tens hoje. Compara-te sempre contigo mesmo e nunca com os outros. E fica grato por cada coisa que tu conquistas. Cada pequena coisa que tu conquistas, fica grato. Eu tenho 2.000 subscritores. Eu falo isso como se fosse mesmo muita gente. Mas por quê? Porque eu não estou a me comparar com os outros. Antes eu tinha 50 subscritores, hoje eu tenho 2.000. Há pessoas que têm, 50 mil, 100 mil, mas eu não estou a me comparar com elas. Eu não estou a correr com elas. Então fico grato e fico feliz pelo que eu tenho hoje. Então esse é o meu quarto conselho. Para de te comparar com os outros e começa a ser grato pelo que tu tens e pelas tuas conquistas. Então esse é o meu quarto conselho. Para de te comparar com os outros. Porque a tua comparação real, a tua competição real é contigo mesmo. É com quem tu eras ontem, é com o teu eu do passado. E não com os outros. Tenta ser melhor do que tu eras, não melhor do que o outro. E o meu quinto e último conselho é: para de falar os teus planos nas outras pessoas. Cresce em silêncio. Inicia algum projeto em silêncio. Para de contar aos outros sempre aquilo que tu queres ou vais fazer. Porque quando tu contas aos outros aquilo que tu vais fazer, aquilo que tu queres fazer, tu abres espaço para opiniões desnecessárias e opiniões, se calhar, de pessoas que não têm conhecimento de causa. Não adianta tu contares dos teus sonhos a uma pessoa que não tem sonhos. Isso é exatamente como se tu chegasses no teu avô, na tua avó, ou num senhor de 60 anos de idade e começasses a lhe contar que tu queres fazer dinheiro com a internet. Que opinião ou conselho tu esperas ouvir daquela pessoa?
É exatamente a mesma coisa quando tu começas a contar os teus projetos e as tuas ambições a pessoas que não têm conhecimento de causa sobre o assunto. Tu queres começar a criar conteúdo e tu vais contar a alguém que não cria conteúdo. E esse foi um dos meus erros. Eu cometi esse erro. Eu, quando quis criar um canal do YouTube, eu fui falar com alguém que nunca criou conteúdo. Nunca na vida dele ele criou conteúdo. Mas eu fui lhe dizer o que eu quis fazer, o meu plano, o meu projeto. E ele simplesmente me disse: em Angola isso não funciona. Isso me desmotivou para caraças. Essa pessoa me disse: você quer fazer isso para quê? Só quer ser famoso, só quer isso. Em Angola isso não funciona, não sei o quê. Eu parei e fiquei bem desmotivado. Tanto mais é que eu nem comecei a gravar. Mas o que eu não percebi é que cometi um erro grave. Eu fui contar dos meus planos e dos meus projetos a alguém que não tem conhecimento de causa. Ele nem sabe para que isso serve, ele nem sabe para que eu crio conteúdo, ele não sabe o racional por trás disso tudo e eu cometi esse erro. Então esse é o último conselho que eu tenho para ti. Para de contar os teus planos e os teus projetos a pessoas que não têm conhecimento de causa. Porque o que tu tens que entender é que todo mundo tem uma opinião para tudo. Tudo, vou ser sinceros, todo mundo tem uma opinião para tudo, não importa o conselho que tu vais pedir, a opinião que tu vais pedir, essa pessoa tem sempre uma resposta, tem sempre uma opinião e um conselho para te dar. Por mais que essa pessoa não tenha conhecimento de causa, não entenda nada sobre o assunto, ela vai te dar um conselho. E esse conselho pode te mandar para cima ou pode te mandar para baixo. E isso é perigoso, é muito perigoso contar dos teus planos e das tuas ideias para pessoas que não entendem do assunto. Eu cometi esse erro. Hoje eu não falo de YouTube, hoje eu não falo de criação de conteúdo com qualquer pessoa. Eu só falo sobre isso com criadores. Se tu não fores criador, não crias conteúdo, muito provavelmente eu não vou falar contigo sobre YouTube, sobre criar conteúdo, porque eu sei que tu não vais entender o meu racional, não vais entender o porquê que eu faço o que eu faço, não vais entender nada do que eu vou te perguntar, e a única coisa que tu vais acreditar é que em Angola isso não funciona, é que não estás a fazer isso porque tu não vais entender. Hoje eu tenho mais noção disso, e eu já tinha cometido esse erro, por isso eu te dou esse conselho. E isso em tudo, não é só a criação de conteúdo. Às vezes tu queres abrir uma empresa e vais contar a alguém que não acredita nos teus sonhos. Óbvio, a única opinião que essa pessoa tem para te dizer é uma opinião para duvidar de ti, é uma opinião para duvidar daquilo que tu queres fazer. Ela simplesmente vai te dizer que aquilo não funciona, aquilo não vai dar certo. É a única opinião que essa pessoa vai te dizer. Essa opinião pode te fazer não começar algo que se calhar podia dar muito certo. Então, não literalmente não contes a ninguém, mas conta apenas para pessoas que têm conhecimento de causa. Se tu queres criar conteúdo, vai perguntar a pessoas que conheces que já criam conteúdo. Se tu queres iniciar uma empresa de um determinado setor, tenta perguntar a pessoas que já iniciaram ou têm empresas desse setor. Em qualquer projeto que tu tiveres a iniciar, faz exatamente a mesma coisa. Para de dar espaço para opiniões de pessoas que não têm conhecimento de causa. Essas energias é que podem te fazer não iniciar um projeto que tu já queres muito iniciar. Muito provavelmente são conselhos que talvez alguém que se arrepende muito de não ter feito no passado te daria. Mas felizmente alguém do momento presente, alguém da tua faixa etária, alguém de 20 e poucos anos, está a dar. Se tu conseguires acatar, interpretares bem aquilo que eu disse, eu acho que vai ser muito bom para ti, porque é isso que eu apliquei na minha vida, é isso que eu continuo a aplicar. Espero que esses conselhos tenham te ajudado, espero que tenhas gostado do vídeo e até o próximo vídeo.